Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia ela procura dessoterrar os marcos que foram soterrados pela teologia paulina ao longo de mais de 1700 anos. O assunto hoje é um assunto muito importante, um assunto muito intenso em leitura devido à responsabilidade que há no texto, a leitura intensa do texto, né? Então, o tema é como e quando virá o fim. Esse é um assunto que tem por base o livro do Apocalipse que eu desvendei com revelação divina e também o livro de Daniel. Resumo do livro de Daniel naquilo que você pode desvendar. Agora vejamos só. Pergunta é, como eu fiquei sabendo que o livro do Apocalipse foi editado? Eu desvendei o livro do Apocalipse a partir de quando o Senhor me disse que ele foi, através de um anjo, ele me disse que o livro de Apocalipse foi editado. Então, em que circunstância isso aconteceu então, né? Em 21 de janeiro de 2019, a orar a Deus lamentando por não ter ido além do capítulo 5 do livro de Apocalipse, o anjo do Senhor me apareceu e disse, o livro foi editado. Essa foi a revelação que Deus me deu. Então, não é muito fácil você ter assim uma informação tão pequena e você conseguir caminhar dentro de um texto tão enrolado. Mas assim, há um precedente nessa história que é o seguinte. Eu aprendi na escola de catecúmeno da Igreja Presbiteriana, em meados dos anos 1980, naquela escola de catecúmeno que ensina a ler a Bíblia, eu aprendi que o credo niceno ou de Nicéia, de ano 325, ele é o credo cristão verdadeiro. Ele afirma que Jesus Cristo é Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. E a partir daquele princípio que eu aprendi, eu comecei a desenvolver uma teologia a partir do primeiro capítulo da Bíblia, eu fui até o final. Mas quando eu cheguei no Apocalipse, eu não consegui andar muito, eu só fui até o capítulo 5º. Aí eu comecei a orar, Senhor, um livro com 22 capítulos, só ir até o 22 é pouco. Aí o anjo me aparece e diz que o livro foi editado. Então vejamos só. Quais as evidências diretas de edição do livro do Apocalipse? Os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, dizem assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida do seu servo João. Versículo 2, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isso é um ser humano falando nos 2 primeiros versículos do livro. Isso é capítulo 1, versículos 1 e 2. Agora, o testemunho de Jesus Cristo. O que Jesus diz no capítulo 22, versículos 16 e 17? Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Então aqui está escrito, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar esse testemunho. Ou seja, Jesus fala do testemunho, e o autor que apresenta o livro, quer dizer, a pessoa que apresenta o livro, fala do testemunho e da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. Então, como? Jesus diz, olha, eu só trouxe o testemunho que o anjo viu. Eu não mandei ninguém ir lá nas Escrituras, estudar um monte de coisa, interpretar e colocar aí. Na verdade, os 7 primeiros capítulos tem muito pouco de edição. Entre 8.1 e 19.3 é tudo edição.
Mas em todos os meus vídeos há na descrição a parte que realmente deve ser cortada, deve ser retirada do livro de Apocalipse. É só você ir lá na descrição de todos os vídeos. Inclusive esse aqui, claro. Então vejamos só. Não é, quer dizer, é o testemunho que Jesus trouxe, mas o que aconteceu com o livro? O que aconteceu com o livro de Apocalipse é que Nero mandou acrescentar aquilo tudo, porque tem pragas, tem realmente iras e outras coisas. O livro foi feito de uma única vez e os autores veem que ele tem 7 camadas de ira de Deus. Não tem 7 camadas de ira de Deus. Aquilo tudo é besteira e deve ser tirado. Então vejamos só, quando Jesus disse, esse testemunho, ele está dizendo, não é para trazer mais nada. O que vale no Apocalipse é só o que foi visto o que foi visto e ouvido pelo autor do livro João de Patmos. Então aí ficou fácil dizer, realmente foi editado. Porque o apresentador, que certamente foi a pessoa que adulterou, ele acrescentou aquele palavra de Deus para justificar a adulteração. E ficou realmente um negócio meio grosseiro, mas é difícil de descobrir. Ninguém jamais descobriu isso. Agora vejamos só uma coisa bem importante. Tem uma coisa também que é bastante grosseira nesse livro, que a gente não consegue, em 2000 anos ninguém conseguiu ver. A pergunta é essa: que versículo evidencia que o livro de Apocalipse não está fechado? O livro não está fechado, por quê? Em Apocalipse 22:10 está escrito: não seles ou feche as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Ou seja, não é para fechar o livro. E o que foi que o autor da adulteração fez? Fechou o livro, né, jogando praga para cima das pessoas que ousassem mexer não só nele, mas no resto da Bíblia, o que fica complicado e suspeito. Agora vejamos só uma coisa bem interessante. Qual a única profecia do livro de Apocalipse, ou contida no livro de Apocalipse? Eu tinha acabado de tirar aquilo que eu considerei edição, eu estabeleci critérios e fui tirando aquilo. E o livro ficou realmente um livro muito interessante, lindo, maravilhoso. E eu pensei assim, não vou mexer, vou deixar só os critérios. E vou ler um livro de um autor bastante famoso para ver como é que ele interpreta o livro de Apocalipse. Quais os comentários que ele faz. Aí ele começou a fazer comentários absurdos, lá nessa parte editada, que vai de 8:1 a 19:3. Aí eu não aguentava mais de tanto tédio. Aí eu tive a ideia de contar quantas profecias havia no livro de Apocalipse. Aí eu cheguei à conclusão que só tinha uma profecia. Apocalipse 6, de 12 a 17. Nada mais, nada menos. É justamente a profecia que diz respeito ao fim do mundo, da qual trataremos nesse vídeo. Então, repetindo a pergunta, qual a única profecia do livro de Apocalipse? Aqui está, Apocalipse 16, de 12 a 15. De 16 e 17, ele sai um pouquinho fora, porque é uma coisa que acontece no céu. Aquilo ali é chamada a grande tribulação no céu. A gente não vai tocar nisso hoje. A gente vai tocar só Apocalipse 6, de 12 a 15. Então, a profecia diz o seguinte: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes, cai da figueira quando sacudidos por um vento forte. Meu comentário é o seguinte: as estrelas não caem do céu sobre a terra. Esse é um problema que depois eu resolvi. Eu não resolvi, o Senhor resolveu para mim. Versículo 14.
O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. O céu se enrolar como se enrola um pergaminho, formar um rolinho. Rolinho que eu não sei que tamanho seria. Me pareceu o modelo geocêntrico, em que a Terra se encontra no centro envolvida por uma casca esférica onde estão o Sol e as estrelas, algo que já não encontra mais fundamentos na ciência. Ou seja, eu fiquei dizendo, Senhor, eu não vou explicar isso aí, porque eu não entendo. As pessoas dizem que isso realmente é a consumação dos séculos. Só que eu digo, eu não posso argumentar a respeito do céu sem rolar. O céu não tem existência física. Isso aí é o modelo geocêntrico, que a Terra está no meio de tudo e é cercada por uma casca esférica azul com estrelas e Sol e Lua ao redor dela. Esse modelo já não existe, é o que está aparecendo aqui. Mas isso foi explicado. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Apocalipse 6, 12 a 15. Como eu disse para você, eu só consegui desvendar essa parte quando eu estava lendo o livro que fazia comentários e resolvi contar as profecias. Só restava essa. Eu digo, meu Senhor, e agora? Então, eu só consegui fazer porque também foi me dada uma revelação. Eu vou descrever essa revelação, eu digo até o dia. Em 8 de maio de 2022, me foi dada a seguinte revelação para que eu pudesse interpretar a profecia do fim do mundo. Eu me encontrava em um campo aberto durante o dia em que a luz solar estava fraca por estar encoberta por uma nuvem que ocupava todo o horizonte. Então eu ouvi alguns estrondos, não mais do que 5. Os estrondos eram seguidos por abalos tão fortes que os meus pés perdiam o contato com o solo. Após os abalos, surgiu em minha frente a imagem do planeta Terra envolto por uma superfície cilíndrica, parecendo um cano. Uma superfície cilíndrica é um cano, parecendo esses canos de PVC. Só que ele era transparente, azulado. O comprimento da superfície cilíndrica era o mesmo do diâmetro da Terra, ou seja, é como se a Terra estivesse dentro e na hora que acabou a Terra, acabou também o cilindro. Aquela superfície cilíndrica e densa me comunicava com uma gravidade muito grande que haverá chuva abundante se precipitando por todo o planeta, inclusive nos polos. Essa é a natureza das revelações divinas. Elas trazem, às vezes dá para ouvir a voz, às vezes só dá para ver algo como se fosse a voz. Isso está muito presente no livro de Apocalipse. Em seguida, a figura da Terra foi removida e substituída pela figura de um automóvel parado em frente a um semáforo e de uma montanha que se aproximou de mim saltando e parou ao lado do automóvel, dentro de um poço de água rasa que lhe inundava a base. A montanha me comunicava, quer dizer, a presença da montanha, me comunicava a elevação do nível das águas dos oceanos com o aquecimento das suas águas. E o automóvel me comunicava ser representante dos emissores de gases do efeito estufa. Bom, gente, aqui é interessante, né? Me encontrava, só repetindo de uma maneira mais informal, em um local assim, o sol fraco porque estava encoberto por uma nuvem branca que cobria todo o horizonte. Assim como quando acaba de chover em determinados lugares. E aí vieram aqueles estrondos seguidos de abalos que eu perdi o contato com o solo. E a coisa era grave, a comunicação de que era muito grave. De repente os abalos cessaram, uns 4 ou 5, e de repente apareceu o planeta Terra na minha frente, envolto nesse cano, para você entender a linguagem. O cilindro era um cano, nesse cano. Na verdade, eram nuvens cercando, cobrindo
o planeta todo, inclusive nos polos. Isso aí me foi comunicado que choveria nos polos. E o que é que acontece com a chuva nos polos? Com a chuva nos polos, muito rapidamente as calotas derretem. Todo o gelo que houver derrete e dá um problema sério. Os cientistas do meio ambiente sabem disso. E de repente também aquela imagem saiu da minha frente e me apareceram. Um automóvel e uma montanha veio saltando até se alojar dentro de uma poça d'água. Então essa foi a visão. Vejamos só. Agora vamos explorar essa questão com pergunta. Qual a relação de paralelismo existente entre a visão e o texto do Apocalipse que eu acabei de ler, 6, de 12 a 15? Gente, isso aqui é muito importante. Eu escrevi porque quando a gente escreve, fica mais assim, formal, porque esse assunto é muito grave. Por que esse assunto é grave? Porque isso aqui diz respeito à escatologia. Como Daniel, eu não sou um profissional de religião, eu sou um profissional de matemática e contabilidade. Então não é o meu assunto, mas eu fui curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira. Então eu tenho uma relação muito próxima a Deus. Eu procuro andar o mais pertinho dele. Não dá para passar por tudo que eu passei e não andar bem pertinho dele. Então, a relação de paralelismo, quer dizer, como o texto de Daniel, que eu não entendia por causa daquela questão do modelo geocêntrico, eu não entendia. Então vamos ver, eu vou explicar isso aqui para você. O autor começa descrevendo o problema mais grave associado à profecia. Ele diz que houve um grande terremoto e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Paralelamente ou analogamente, na visão que me foi dada por Deus, os abalos vieram primeiro e depois a montanha me chegou saltando. Usando apenas o senso comum, sem me envolver com a ciência, eu penso que com a chuva nos polos, as calotas polares derretem e provocam um aumento muito grande do nível das águas dos oceanos. Não é novidade. O cientista do ambiente já nos adverte a respeito disso. Não é nenhuma novidade, mas é o que eu vi. É o que me foi mostrado. Ainda usando apenas o senso comum, sem envolver a ciência, fórmulas ou coisa assim, eu penso que quando as águas polares que se movem a uma velocidade baixa, lá onde elas estão, no polo, ao chegar à região intertropical, quer dizer, exatamente nessa região do meio da Terra, onde a velocidade de rotação da Terra é alta, pode causar desequilíbrio relacionado à velocidade e às forças que agem sobre toda a massa da Terra. Isso pode afetar seriamente as placas tectônicas, que podem sofrer abalos e deslocamentos, provocando grandes terremotos, principalmente dentro dos oceanos. Isso aqui é um pequeno entendimento de física, mas eu estou usando apenas o senso comum. Isso aqui está aberto aos cientistas, no sentido de dizer, olha, o que eu estou falando aqui não é dentro de um saco, não. Qualquer pessoa pode observar e considerar o que eu estou falando. Como consequência dos terremotos, principalmente os que ocorrerem dentro dos oceanos, vapores de coloração escura serão emitidos em grande quantidade e poluirão o ar. O autor assim descreve: o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. O que é um estágio muito avançado, que sou eu que estou dizendo, o que é um estágio muito avançado da degradação ambiental provocada pela ação do ser humano. Claro que quem conhece o efeito estufa, e não estou dando aula de meio ambiente aqui, quem conhece o efeito estufa sabe muito bem que é um processo natural, quer dizer, cada folha que cai na natureza, se ela for degradada, ela emite CO2, se ela for queimada também, ou seja, é um processo natural. Mas o fato de o ser humano desempacotar tanto combustível fóssil que estava lá dentro da terra, desempacotar aquilo ali e queimar,
há um acréscimo e uma aceleração da degradação ambiental, quer dizer, realmente há uma antecipação. Eu costumo dizer que o nosso planeta vai morrer de morte natural, mas uma morte um pouquinho antecipada, aliás, bastante antecipada. Continuando o meu comentário, a minha leitura. Com a formação de nuvens muito densas, é razoável que em um clima com fortes variações de temperatura, haja precipitação de granizo, como o autor descreve, o autor falando agora, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Termina o autor aqui. Agora eu falo. O que deve começar a ocorrer em uma fase anterior aos terremotos, mas pode ser concomitante, ou seja, pode ser ao mesmo tempo, com a chuva nos polos. A descrição feita pelo autor do Apocalipse de que o céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, aqui sou eu que falo, se refere ao cilindro de nuvens densas que provoca a chuva nos polos terrestres. Esta descrição é exatamente igual à visão que me foi dada por Deus, sem que inicialmente eu pudesse associar a essa profecia do livro do Apocalipse. Perceba que a profecia descreve a dinâmica dos acontecimentos. O que quer dizer isso? Não vai ser rapidinho, da noite para o dia. Não, a gente vai evidenciar através do livro de Daniel, ainda nesse vídeo. O autor falando, o céu foi se recolhendo, quer dizer, foi um processo contínuo e demorado. Ou seja, a intensidade das nuvens aumentará aos poucos com o tempo. Neste ponto entram as providências a serem adotadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, representada pelo automóvel na revelação que me foi dada por Deus. O autor descreve que quando a situação se agravar, a elite da sociedade será pressionada a encontrar solução que afaste o risco de um colapso repentino do nosso planeta. Mas já é tarde, fala o autor. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, escondam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, fecha aspas, termina aqui as considerações do autor. Agora eu falo. De acordo com a revelação que me foi dada por Deus, o controle vigoroso da queima de combustível fóssil é a mais eficaz forma de postergar, ou seja, de passar para frente os problemas mais graves com as chuvas intensas, principalmente nos polos terrestres. A gente vê por aí as pessoas sendo assustadas por profetas que surgem, dizendo, olha, vai acabar, o mundo vai acabar, não vai demorar. Olha os sinais, olha os sinais, olha os sinais. Quem é o anticristo? Isso tudo é besteira. Eu vou dar para você a cronologia, quer dizer, a linha do tempo descrita por Daniel dos acontecimentos, desde o nascimento de Jesus até a consumação dos séculos. Então, neste trabalho que foi tirado do livro de Daniel, requer que se faça uma reforma, ou seja, o cristianismo que está aqui, ele é incapaz de ir em frente. O cristianismo que está aqui, ele é incapaz de se espalhar pelo mundo. As cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, foram adulteradas pelo maligno instrumentalizado por Nero na pessoa do apóstolo Paulo. Então essa é uma situação terrível. Pegar uma pessoa como o apóstolo Paulo e realmente colocar esse título nele é terrível, mas é uma realidade. Então é preciso que se faça uma reforma, retirando as cartas do apóstolo Paulo e a parte editada do livro do Apocalipse. Esses dois eu tive revelação divina para isso. O profeta Daniel,
Eu desvendi o livro sem revelação divina, porque o objetivo já tinha sido cumprido. Por revelações divinas, o Senhor me disse que as cartas do apóstolo Paulo saem, porque elas são um empecilho para o cristianismo de Jesus Cristo. Não cheguem às pessoas, que as pessoas nunca chegam ao cristianismo. São enroladas pelas cartas de Paulo. O que as cartas de Paulo têm de pior? Elas falam contra a lei de Deus, falam contra Deus, falam contra os judeus, falam contra os verdadeiros apóstolos, transformando o apóstolo Paulo em um herói. Vamos ver então a cronologia, ou seja, a linha do tempo de Daniel para o tempo do fim. Aqui cabe a reforma de Daniel ou a reforma da reforma. Sem essa reforma, o cristianismo não vai crescer, não vai se espalhar, não vai ganhar todo, como Jesus anuncia. O evangelho será pregado, inclusive essa cronologia é feita aqui. Então, eu vou colocar datas. Aqui estão as datas. Ano 0, nascimento de Jesus, Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Se eu explicar isso aqui nesse vídeo, ele fica grande. Veja o meu vídeo intitulado As 70 Semanas de Daniel. Está tudo explicadinho lá. Ano 30, Daniel 9:26. O ungido será morto. Entre o ano 58 e 70, as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1º, 2º, aos Coríntios e aos Gálatas foram distorcidas e distribuídas às igrejas gentílicas, ou seja, do apóstolo Paulo. Em Daniel 9:26 descreve: depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Foi colocado o sacrilégio terrível e com isso o abominável da desolação se assentou no lugar santo. Quem é esse abominável da desolação? É o maligno, conforme Daniel descreve, instrumentalizado por Nero, seus assessores e sucessores, na pessoa do apóstolo Paulo em suas cartas. Ano 1357. Deixa eu dar uma explicação para você. No ano 70, três anos e meio antes do ano 70, ou seja, no ano 67, havia um combate do Império Romano contra a cidade de Jerusalém e contra o cristianismo. Então, no ano 67, pararam de fazer o culto dentro do templo. E foi nesse mesmo ano que distribuíram as cartas do apóstolo Paulo adulteradas para as igrejas, para destruir o cristianismo, tal como elas estão hoje. Então, esse ano 67 é o marco em que o abominável da desolação sentou-se no lugar santo do lado cristão e o sacrifício cessou do lado judaico. Exatamente isso. E está escrito em 9:26, Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Foi colocado o sacrilégio terrível. Com isso, o abominável da desolação se assentou no lugar santo, que eu já disse quem foi a pessoa. Então, nós temos que ver o ano 67. É o marco para todas as outras datas. Ano 1357, da cronologia de Daniel. É o ano 67, quando aconteceu aconteceu o sacrilégio terrível, ou ainda que cessou o sacrifício. O sacrilégio terrível foi a adulteração das cartas do apóstolo Paulo e colocada para ser escritura cristã, coisa que a gente está vivendo até hoje ainda. Então, 1357 é um ano que foi importante para Deus. Daniel registra que é o ano 67, mais 1290. A pandemia de peste negra matou 100 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 1/4 da população mundial. Deus viu a pandemia que matou 1/4 da população mundial e já estava escrito em Daniel. As pessoas aqui não viram, mas já estava escrito em Daniel. O ano 2692 também é uma cronologia muito importante, que dá 1357 mais 1335. É a consumação dos séculos.
que Daniel diz? Daniel 12, 10 e 12. 10 a 12. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício, ano 67, o sacrifício diário, e colocado o sacrilégio terrível, ou seja, adulterado as cartas de Paulo e colocada na Bíblia, haverá 1290 dias, cada dia corresponde a um ano. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Vamos compor esses dias. A gente pega o ano 67, mais 1290, a gente encontra o ano que aconteceu a peste negra, que abalou a humanidade. Junta aí mais 1335, vai dar a consumação dos séculos. O que quer dizer isso? Daniel está dizendo, ele está dizendo, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Daniel ainda tem outra cronologia, vamos ver aqui. Ano 2367 é 2300 mais o emblemático 67, ano em que se consolidará a reforma da reforma, ou a reforma de Daniel, com todas as religiões abraâmicas, ou seja, cristianismo, judaísmo, islamismo e tudo mais que olhar para o céu, adorando sob o mesmo templo. Não quer dizer que vai reconstruir o templo, mas todos se entendendo para ser uma mesma religião do Messias. Está escrito em Daniel 8, 13 e 14. Então ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? O que é a rebelião devastadora? É o que aconteceu na ala cristã do templo. O cristianismo só tende a se acabar por causa das cartas do apóstolo Paulo que foram adulteradas por Nero e colocadas nas igrejas. A outra pergunta do anjo: até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre? Quer dizer, o chifre significa chefe, rei, e serão pisoteados. No caso, é o Império Romano, o chifre aqui. Versículo 14. Ele me disse: isso tudo levará 2300 tardes e manhã. Então o santuário será reconsagrado. Isso é muito importante. Que data é essa? 2300 mais 67. No ano 2367 aproximadamente, porque o calendário é muito móvel, que deve acontecer todas as religiões abraâmicas, todas aquelas pessoas que olharem para o céu, que aprenderem com Deus, estarão juntas como povo santo. Mas a gente precisa, para que isso aconteça, a gente precisa fazer a reforma. A reforma da reforma, porque o que está aí com sacrilégio terrível, abominável da desolação, não vai acontecer. Esse cristianismo só tende a se acabar. Entre 2367 e 2692, que é o período em que todas as religiões abraâmicas, de todos aqueles que aprenderam com Deus, que o povo santo se juntar, nada de reconstruir templo. Quando eles se juntarem e chegarem a um acordo, através de um novo cristianismo, de uma reforma da reforma, então o que acontece? Entre 2367 e 2692, quer dizer, que é a consumação dos séculos, isso aí, se você subtrai 2.692 menos 2.367, dá 325. O que, convertendo-os em ano lunar, dá aproximadamente 3,5 séculos. O que nos leva a crer que o tempo referido na profecia é medido em séculos. Nesse período surgirá um império que será governado pelo último anticristo. Olha o que diz Daniel 7, 24 a 27. Não sou eu que estou falando.
Tudo isso tem fundamento em Daniel. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar o tempo e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Imagino, por um tempo. Tempo e meio tempo. Quer dizer, isso aqui são os 3 tempos e meio que ninguém entende. São os 3 séculos e meio. Versículo 26. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Versículo 27. Então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. O pessoal fala muito, o anticristo, o anticristo, o anticristo. Não, o anticristo que está se falando, o que está se vivendo hoje, há 2000 anos, porque na verdade, quando as cartas de Paulo foram adulteradas, Romanos 1 e 2 Coríntios aos Gálatas foram adulterados, o cristianismo já começou a ter problema, muito sério. Até que no século IV, no início do século IV, a liderança da igreja era paulina. Aí veio Agostinho, e de lá para cá foi tudo isso. Como é que foi a reforma? Trouxe de volta tudo aquilo que a igreja já tinha desconfiado que não ia dar certo. Trouxeram de volta exatamente como estavam as cartas do apóstolo Paulo. Então, o que acontece? Como se pode falar desse período que dá 3,5 tempos, 3,5 séculos? Esse período requer um comentário muito interessante. Esse período de 3,5 séculos. Nesse período já haverá um povo santo consolidado, porque a reforma de Daniel, ou reforma da reforma, será feita com o evangelho de Jesus Cristo sem as cartas de Paulo. Sem nenhuma delas, porque as outras são bonitas, são lindas, mas são apócrifas. Não são de apóstolo nenhum. Então vejamos só, saem todas as cartas de Paulo e metade do livro do Apocalipse. Aí a gente vai pensar em coisa fácil, coisa inteligível, maneira de Deus se comunicar com a gente. E até mesmo Daniel já tem sido desvendado, conforme eu estou mostrando para você agora. Então, o que acontece? Nesse período, que são aproximadamente 325, entre 2367 e 2692, nesse período se levantará um anticristo contra um único povo santo, mas ele será destruído. Esse será o último anticristo. Essas são as palavras de Daniel, que não são de Daniel. Tudo que Daniel diz não é que ele teve uma visão, interpretou e nos falou, de forma alguma. Ele teve a visão e o anjo ainda veio interpretar para ele. O que a gente precisa fazer? Eu já, em vídeo anterior, no que concerne às 7 igrejas, eu já expliquei. Como é que deve ser feita a reforma de Daniel ou a reforma da reforma? Com base na carta de Jesus Cristo às 7 igrejas, em que Jesus manda que nós, da igreja, que a igreja seja feita pensando em rejeitar os impostores, evitar a imoralidade sexual, muito esforço e muito avivamento. Então, a igreja de Jesus Cristo só pode prosperar nessa nova reforma se fugirmos dos impostores, da imoralidade sexual, nos esforçarmos e nos avivarmos. É o que Jesus diz às 7 igrejas. Há realmente um vídeo que eu produzi nesse sentido, Carta às 7 igrejas, ou Manual da Reforma da Reforma. Agora, eu convido você para, em todos os meus vídeos, o que é a experiência cristã? A experiência cristã é algo que vem lá de Jacó, conforme Gênesis 28. Lá apresenta Jacó, tendo seu primeiro contato com Deus, um contato duradouro. E como é que nós podemos estabelecer um contato duradouro, que eu chamo de a experiência com Deus?
falarmos somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, levar Deus a sério, de acordo com o Evangelho. Porque Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. E ainda diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. São três passos, são três atitudes. Falar somente a verdade de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder para revogar todos os conteúdos bíblicos que não estejam de acordo com o amor a Deus nem com o amor ao próximo. Ou seja, falar somente a verdade a todas as pessoas, se dirigir a Deus em oração, como fez Jacó, e exercer a compaixão com o ser humano, como Jesus manda. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestisse, fui forasteiro e me hospedaste. Quer dizer, essa é a senha para que haja realmente essa comunicação com Deus, essa relação com Deus. Porque o cristianismo precisa entender o que é Deus. Meu Deus, já são 2000 anos e as pessoas não sabem definir a divindade? Não sabem. Deus é espírito. Jesus define isso, Deus é espírito. E convém que seus adoradores o façam em espírito e em verdade. Só que nos diz que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, não se sabe se é de carne e osso, e que Jesus ressuscitou em carne e osso. Isso é complicado. O que se viu de Jesus no terceiro dia foi uma teofania. Aquele anjo que Maria Madalena e a outra Maria viram, transformou o corpo de Jesus Cristo em uma teofania. Uma teofania é uma coisa que pode ser vista e ouvida na comunicação de Deus com os seres humanos. Não é nada de carne e osso, o céu não tem isso. Céu não tem isso. No céu não tem carne e osso, não tem nada material. Então, o que acontece? Deus, o Espírito Santo é a essência de Deus. Isso é a definição da divindade. A essência de Deus. A essência de Deus é o que? O Espírito que criou todas as coisas. E o Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, esse Espírito que eu defini, o único Deus. A essência de Deus, que foi atribuída a um ser humano, Jesus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, como está escrito em João 17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, conforme o Evangelho diz isso, para voltar a ser um com ele. Então, hoje o que nós temos de Jesus Cristo é alguém que está no seio do Pai, onisciente, onipresente e onipotente. Vejamos só. Eu quero completar agora essa questão. O que é que eu ganho com a experiência cristã, com esse Deus que acabou de ser definido? Jesus disse, você vier a mim, guardar minhas palavras, eu rogarei ao Pai e ele te dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis e ele estará convosco sempre, porque é o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, o Conselheiro. Então, isso é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é sabedoria e poder de Deus. É aquela relação do Espírito Santo à essência de Deus agindo sobre o espírito humano. Nada mais, nada menos. Essa é a grande experiência. Para todos os seres humanos, judeus, cristãos, muçulmanos e todos aqueles que aprendem com Deus. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Agora eu queria também pedir para você, se não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa aquele joinha que realmente, se você gostou, é inevitável essa reforma. É inevitável. Eu convido você a se juntar a mim, acompanhando os meus vídeos, se inscrevendo para receber os meus vídeos, que a gente vai tratar desse assunto sempre. Também eu costumo orar com as pessoas, não é pelas pessoas, mas com as pessoas, porque as pessoas que estão me ouvindo em qualquer tempo e qualquer lugar. Eu costumo orar porque eu fui curado de câncer, doença cardíaca, osteoporose e cegueira, e eu sei o que é ser desenganado. Eu sei o que é lutar pela vida nesse sentido. E também eu peço que você ore por essa causa, se você considera que ela é importante. Entre nela de uma maneira bastante, como Deus te permitir, porque isso aqui não é fácil. Tá? Você vivendo um cristianismo em que os seus líderes se tornam cada vez mais desonestos. E fica difícil a gente ficar se juntando, quer dizer, se convidando
para a cooperação quando há tanta gente fazendo besteira aí fora. Mas eu quero que você se coloque diante de Deus para para reconhecer o momento de agir. Oremos então. Deus Santo, estamos aqui. Eu te agradeço por esse vídeo, por essa oportunidade, por essas visões, revelações. Te agradeço a Deus por por esse desvendamento de Apocalipse, cartas de Paulo e de Daniel. Deus Santo, que essa reforma que é proposta, ela vai em frente no teu poder, porque Daniel também diz que não será a força humana, a mão humana que vai destruir o abominável da desolação que colocou na ala cristã do judaísmo o sacrilégio terrível. Deus maravilhoso, te peço, Senhor, por todas aquelas pessoas que se juntam a mim nesse momento, ainda que não saibam, mas que se juntam a mim nesse momento para olhar para o céu. Deus Santo, venha ouvir a oração de cada um, seja sobre enfermidades reais, seja sobre falta de sentido para a vida, seja sobre incompreensões, seja sobre assuntos que eu não sei o que é e não posso citar porque o Senhor conhece todas as coisas. Deus Santo tem me ouvido muitas vezes, mas nem sempre, claro, mas que tu venhas ouvir as pessoas e colocar no coração dela aquela alegria que ninguém pode tirar. Deus Santo, que cada um possa fazer a oração como fez nosso pai Jacó, com a cabeça reclinada ao travesseiro, e que possamos, de forma confiante, pedir que Deus tome conta do nosso pensamento, de nossas palavras, de nossas almas e de nossas vidas, de modo geral. Deus Santo, cuide de nossas vidas. Acampa o teu anjo ao nosso redor, nos protege. Em nome de Jesus. Amém.